Livro de Filipenses, capítulo 3, a partir do verso 12. Amém, queridos? Não que eu o tenha já recebido, diz o apóstolo Paulo, ou tenha já obtido a perfeição. A perfeição que Paulo coloca aqui é a perfeição moral, é a perfeição espiritual, não é a perfeição como pessoa. Perfeição como pessoa nós só vamos conquistar no céu. Mas prossigo para conquistar aquilo, para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Vamos ler todos juntos? Esquecendo-me. Verso 14. Agora eu vou ler para você. Ele diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Experiente Paulo falando isso. Estava aqui preso, um homem que tinha plantado igreja, um homem que tinha formado líderes. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isto Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Você pode dizer glória a Deus? A palavra de Paulo, a carta de Paulo aos Filipenses, Paulo escreveu essa carta com a intenção de agradecer uma oferta recebida. Quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. Ele estava já enclausurado em Roma, já estava nos seus tempos finais. E o alvo dessa carta era simplesmente expressar uma oferta que foi recebida. Só que se você for ler a carta de Filipenses, o momento que Paulo faz este agradecimento, o momento que Paulo faz essa declaração de honrar a igreja, só acontece no capítulo 4, no último capítulo do livro. Quando Paulo vai relatando no capítulo 4 sobre a sua caminhada na fé. Quando ele vai relatando no capítulo 4 como que ele já tinha sofrido muitas coisas na caminhada da fé. E isso o capacitou, e isso deu a Paulo condições de fazer expressões no capítulo 4 que muitas vezes nós não lemos. Ou lemos e só detemos os nossos olhos no verso 13. Quando ele diz assim, tudo posso... Tudo posso? Mas antes disso, ele fala algumas coisas muito fortes. Ele diz, olha, eu já sei, de acordo com a minha caminhada na fé, eu sei como viver na fartura, como sei viver na escassez. Eu sei viver quando eu sou humilhado, mas sei viver também quando eu sou honrado. Aí ele vai dizendo várias coisas que a fé o capacitou, a experiência na fé o capacitou a viver, sem que isso abalasse a sua fé. E o verso 13, ele fecha tudo isso que ele vai dizendo com essa expressão que nós conhecemos bem. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas Paulo, nos versículos e nos capítulos anteriores, Paulo já experiente, Paulo já velho, Paulo já calejado, Paulo, muitas vezes humilhado, Paulo muitas vezes abandonado até pelos seus queridos, abandonado até pelas igrejas. Paulo, ele faz uma carta onde ele quer destacar duas coisas para os filipenses. Mesmo estando preso, a fé dele, a caminhada na fé dele o capacita a escrever uma carta preso, mas destacando duas coisas na carta: a alegria e o regozijo. Irmãos, como que nós poderíamos expressar alegria e regozijo estando preso? Como que eu e você poderíamos expressar o que este homem fez, mesmo preso? E as prisões romanas eram as piores que existiam, mas ele escreve uma carta falando, alegrai-vos no Senhor. Digo-vos novamente, alegrai-vos no Senhor. Isso só pode ser possível quando nós temos uma convicção para onde estamos indo e quem somos em Cristo Jesus.
Por isso que nessa noite, querido, eu queria deixar uma palavra para você, para fortalecer a sua fé. Eu queria deixar um texto, esse texto da palavra de Deus, em cima de algumas coisas que vamos aqui resumir devido ao nosso horário, já às 6h25, para você poder repensar a sua fé. O que tem motivado a sua fé? O que tem mantido você firme? O que tem mantido você fiel? O que tem mantido você com a expectativa da volta de Jesus? O que tem feito a sua caminhada firmar, ou ser desviada, ou ser quase desviada, ou ficar mais para lá, mais para cá? O apóstolo Paulo, independente de todo o sofrimento que ele passa, ele vai dizendo, olha, vocês precisam alegrar-se no Senhor. Você precisa regozijar-se no Senhor. Mas nesse texto, ele coloca algumas condições para que nós possamos caminhar firmes na nossa fé, a despeito do que você está sofrendo, a despeito do que você está passando, a despeito do que estão falando, a despeito do que estão fazendo, a despeito das suas derrotas momentâneas. Paulo diz algumas coisas importantes que eu quero passar para você nesta noite. A primeira coisa que Paulo fala, ele diz assim, olha irmãos, uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. A primeira coisa que eu quero trazer para mim e para você nesta noite, querido, é que eu e você podemos sim, como diz o pastor Ari aqui agora há pouco, podemos sim olhar para o passado e aprender com o passado, mas nós não podemos ficar presos ao passado. Você não pode ficar preso ao que passou. Você conhece pessoas que a expressão da pessoa é sempre assim, na casa que eu tinha, na cidade que eu morava, no ministério que eu tinha, a vida que eu possuía, o local que eu residia. Tem pessoas que vivem na expressão passada, pessoas que não falam do presente e não falam do futuro. Você e eu não podemos ficar olhando para o passado e ficar preso no passado. Devemos sim aprender com as experiências passadas, mas não deixar de olhar para as coisas que estão diante de nós, para as coisas que Deus na verdade tem colocado diante de nós. Há um futuro, queridos, há um futuro glorioso de Jesus para mim e para você, há um futuro glorioso para a sua família, há um futuro glorioso para a sua história. Se eu fico só olhando para trás, se você fica só olhando para trás, certamente você vai tropeçar, certamente você vai perder o que Deus está colocando na sua frente. Não dá para ficar preso ao passado. Deus, no decorrer da história bíblica, Ele sempre levanta memoriais para o povo. Sempre quando você vai ler a Bíblia desde Gênesis, começou lá em Gênesis, quando Deus faz um memorial para tampar a nudez de Adão e Eva, Ele mata um animal para cobrir o povo, para cobrir o casal, e ali Ele já começa a fazer memoriais. Mas o memorial que Deus no decorrer da Bíblia faz, não é para o povo ficar preso naquilo, não é para o povo ficar com o seu coração, com as suas emoções presas àquilo. O memorial era para ativar a memória do povo. O memorial era para que o povo pudesse lembrar do que Deus fez em favor dele. Se você lembra da história de Josué no capítulo 3, ele atravessa o rio Jordão. O rio estava bem cheio, estava uma grande cheia. Deus faz um milagre, faz com que as águas do Jordão parem, o povo atravessa. A partir dali Deus diz para eles, você vai fazer um memorial. Pega 12 pedras, representando as 12 tribos de Israel, para que quando os seus filhos perguntarem o que é isso, vocês possam explicar o poder de Deus, a intervenção de Deus na história de Israel. E se você vai lendo o livro de Josué, você percebe que a partir dali, o povo começa a viver uma nova vida. O povo começa a desfrutar da terra prometida, o povo começa a viver na sua terra. Memorial, ele relembra o que aconteceu, mas ele tem uma história, ele vai até o momento do ocorrido, dali para frente começa uma nova história. Hoje você que teve a oportunidade, e se não teve, vai ter em nome de Jesus, de participar do memorial da ceia. A ceia é um memorial. A ceia é um memorial para ativar a nossa memória daquilo que Cristo fez em mim, por mim e fez por você. Mas você não pode parar aqui no memorial da ceia.
O memorial da ceia aqui é para você ver o futuro e ver o presente. O presente é para você viver Cristo, Senhor da glória, desfrutando desse memorial no presente, mas você já está vendo lá no futuro, porque se você hoje participa do memorial da ceia, no futuro você vai estar na glória com Ele sentado à mesa. Então o memorial ele tem as suas características de significar um novo tempo. Jesus, quando ele estabeleceu o memorial, ele estabeleceu uma nova aliança, um novo rumo, um novo caminho para aqueles que conhecem a Cristo, aqueles que iriam conhecê-lo. Então o memorial não é para você ficar preso ao passado. Eu queria nesta hora fazer uma dinâmica com você. Eu queria convidar você nesse instante para você fechar os seus olhos. E você só vai me ouvindo. Todos que estão aqui presentes, queria pedir você para fechar os seus olhos, para você entender como que Deus, Ele quer que eu e você aprendamos, que podemos aprender com o passado, podemos olhar para o passado, mas não ficar preso ao passado. Feche os seus olhos, e com os seus olhos fechados, eu queria que você virasse a sua cabeça para trás, olhando para trás. Olhe para trás, olhe o que aconteceu no seu passado, quem você era. Quem você era? Outrora você era um homem incrédulo, uma mulher incrédula, um cachaceiro, um drogado, alguém que não conhecia Deus, alguém que caminhava na vida como se não tivesse futuro. Olhe para trás. Deus fala para você que você tem que olhar para trás e não ficar preso lá atrás. Eu tenho aquela situação que eu não resolvi, tem um pai que eu não liberei, tem uma mãe que eu não liberei, tem alguém que eu não liberei, tem alguém que eu guardo um ódio mortal até hoje. Pois Deus está dizendo para você que você precisa olhar para frente. E eu quero convidar você nessa hora, ainda de olhos fechados, olhe para frente e abra os seus olhos. Abra os seus olhos. Deus quer que você olhe para aqui, para a cruz. Deus não quer que você fique olhando para trás. Quem olha para trás perde o foco da cruz. Quem olha para trás não enxerga a cruz na sua frente. Quem olha para trás não consegue enxergar a obra da cruz. Quem olha para trás não entende que Jesus Cristo morreu para dar a você uma nova história. Quem olha para trás esquece que existe uma história para frente, que existe um futuro. Hoje na sua vida pode estar acontecendo certas coisas, queridos, mas se você ficar olhando para isso, olhar para o passado, você esquece que o sangue foi derramado na cruz para mudar o seu presente e preparar um futuro para você. Não dá para eu e você ficarmos olhando para aquilo que aconteceu semana passada. Não dá para você ficar amarrado nessas coisas. Porque quanto mais você fica amarrado, mais você não consegue olhar para a cruz. A cruz é o lugar da sua libertação. A cruz é um memorial que ficou eterno. Para você lembrar que você tem sempre que vir à cruz. Você pode olhar para o passado. Eu posso olhar para o passado. Mas eu não posso ficar preso a essas coisas. A segunda coisa que Paulo relata nesse texto que eu quero trazer para mim e para você, ele diz assim: uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou avançando para as que diante de mim estão. Quando Paulo diz isso, a segunda coisa que eu tiro desse texto é que Paulo está dizendo que há um prêmio para que seja conquistado. Há um prêmio que Paulo coloca nesse texto que nós vamos conquistar, que você vai conquistar. Há um prêmio esperando por mim e por você. Mas para alcançar esse prêmio, Paulo usa nessa expressão original no grego, quando ele diz eu vou avançando para os que diante de mim estão, ele usa uma metáfora. Ele compara com uma corrida, uma maratona. E Paulo, ao usar essa expressão no original, é como se o corredor, como se a pessoa fosse correndo, e a pessoa inclinasse o corpo para frente e levantasse a mão, como se olhando sempre o alvo, para tocar no alvo, para pegar o alvo. É por isso que ele diz, aqui a nossa tradução, ela traz a expressão no gerúndio. Ele diz, eu vou avançando, eu vou prosseguindo. É como se ele dissesse que é uma ação que nós temos sempre que estar fazendo. Um corredor que para, ele perde o prêmio. Um corredor que para, ele perde a glória, ele perde a coroa, ele perde o prêmio que está separado para ele. Paulo, quando ele usa essa expressão, ele diz exatamente isso. O corredor, ele nunca perde o alvo, ele vai sempre olhando para frente, ele vai correndo com a mão estendida, com o corpo inclinado, para tocar, para pegar no alvo no momento certo. Na corrida da sua vida e da minha vida, nós temos às vezes alguns tropeços, alguns obstáculos, alguns buracos, alguns quebra-molas aí, como esses brasileiros que tem, que não é quebra-mola, quebra o carro inteiro, não é? Nós temos alguns escorregões,
Mas mesmo com estas coisas, Paulo diz para nós, você precisa continuar avançando, você precisa continuar progredindo, você precisa olhar para o alvo. Irmãos, quando nós paramos de correr, quando nós paramos na corrida da vida, atrás do alvo que é Cristo Jesus, nós não conseguimos ver o que Isaías diz no capítulo 43. Isaías diz assim: olha, eu Senhor, estou fazendo coisa nova que está saindo à luz. Será que você não vê? Irmãos, quando nós não vamos avançando, quando nós não vamos correndo, quando nós não vamos com a mão estendida, quando nós não vamos com o corpo inclinado para frente, a gente não consegue ver o que Deus está preparando para nós. Eu e você não conseguimos enxergar, sabe por quê? Tiramos o olhar do alvo. Quando você tira o olhar do alvo, você não percebe que mesmo na tribulação que você está vivendo, Deus está preparando coisa nova para mim e para você. Mesmo na luta que você está passando, na tristeza do momento, Deus diz: eis que estou fazendo coisa nova. Estou fazendo coisa nova que está para acontecer. Lá no verso 19 de Isaías 43. E ele lá, antes também, no capítulo 43, verso 18, ele diz assim: esqueçam das coisas passadas. Esqueçam das coisas passadas, porque o povo de Israel estava vivendo da glória do passado. O povo de Israel estava só lembrando do Egito, só lembrando de Abraão, e ele diz: esquece das coisas passadas, não esquecer da obra de Abraão, mas o povo estava pegado àquilo, amarrado àquilo, e Deus está falando: estou fazendo coisa nova, e você não está vendo. Irmãos, na sua corrida da sua vida, você tem que estar inclinado para frente, para o alvo, para tocar no alvo. Os meninos estão com um videozinho ali, rapidinho, eu quero mostrar para você algo impactante. Muitos de vocês já viram isso, o pessoal aí que é da idade do pastor Luiz, viu isso, em 1984, nas Olimpíadas de Los Angeles. Olha só que coisa tremenda, não sei quantos lembram disso. Essa mulher aí, essa suíça, essa mulher, ela deu um exemplo na época dela. O nome dessa mulher é Gabriele Anderson. Ela tinha que terminar a corrida, ela já estava 20 minutos atrasada dos demais corredores, todo mundo tinha acabado a corrida. Mas ela não quis parar, e ela entrou no estádio, olha que a multidão ficou de pé aplaudindo essa mulher, aplaudindo a força de vontade dela. E essa mulher é parecida com essa expressão de Paulo. Olha como é que ela vai cambaleando, o corpo dela vai para frente. Chega um momento aí no vídeo, chega um momento na corrida que ela não aguenta mais levantar os braços, o corpo dela que inclina. E ela vai caminhando, mas ela não para, ela quer atravessar de qualquer jeito a linha de chegada. Ela quer atravessar a linha de chegada, ela quer ir até o final, e os médicos na lateral, o vídeo não está mostrando, mas tem uma equipe médica acompanhando, e os médicos não pararam ela porque ela ainda transpirava, senão eles tinham que parar. Parou de transpirar, tinha que pegar. E olha como é que ela vai, olha. Irmãos, a sua caminhada cristã, em muitos momentos vai ser assim, ó. Você fica cambaleando, mas você não pode parar. Você tem que caminhar. Não olha para o lado. Se olhar para o lado, querido, está acontecendo tanta coisa. Olha para frente. Essa mulher, ela inclina o corpo, ela não consegue fazer mais, levantar, como diz o texto de Paulo. Mas se ela conseguisse levantar o braço, ela faria igualzinho o original grego diz, que o corredor vai, mesmo cambaleando, ele estende a mão e vai, porque ele quer alcançar o alvo. O olho dele não sai do alvo. Ela está sempre olhando para a linha de chegada, ela quer chegar na linha de chegada, ela quer cruzar a linha de chegada. Você, na sua vida, na minha vida, tem que ser assim, querido. Olhe para o alvo, olhe para frente, olhe que existe um prêmio. Quando você atravessar, você vai ganhar o seu prêmio. Quando você tocar no alvo, você vai receber o seu prêmio. Você vai receber a sua coroa. Os céus vão abrir as portas para receber você. Deus vai te receber. Os céus vão cantar em seu favor, vão dar glórias a Deus, porque você venceu a corrida dessa vida. Obrigado, queridos. Pode desligar. Pode desligar. Paulo enxergava o futuro, irmãos. Paulo enxergava o futuro. Paulo queria ver o futuro. Paulo estava preso. Paulo estava numa situação
terrível, mas ele mesmo assim, ele enxergava o futuro com esperança, ele enxergava o futuro glorioso. Paulo tinha uma expectativa imensa de ver Jesus, ele tinha uma expectativa imensa de encontrar-se com seu Redentor. Paulo não tirava os olhos dele de Jesus, Paulo não tirava os olhos dele do alvo, do prêmio que um dia ele receberia, um dia ele seria recebido, ele não tirava isso dos olhos dele. Precisamos, querido, olhar para frente. Você precisa olhar para Jesus, você precisa olhar para o seu alvo. Mas o que está impedindo você hoje de olhar para Jesus? O que está impedindo você hoje de olhar para aquele que é capaz de mudar a sua vida? E se o que está acontecendo hoje não muda, Jesus vai te receber na eternidade com palmas, com louvores, com amor, com o braço aberto para você. Mas você tem que focar o alvo. Por isso que Paulo ele diz, uma coisa eu faço, eu esqueço das coisas que para trás ficam e vou prosseguindo. Existe coisa maior, existe coisa muito maior para mim. Eu e você não podemos tirar o olho, tirar os olhos, melhor dizendo, não podemos parar de estender a nossa mão, porque existe uma vocação divina para a nossa vida, existe uma vocação de Cristo, em Cristo, para mim e para você. Não desista da sua caminhada na fé. Não pare de perseguir Jesus. Não pare de perseguir o seu prêmio. Não pare. A terceira coisa que eu tiro desse texto de Paulo para nós, independente de você que já aceitou Jesus, mas Paulo deixa algo aqui tão lindo e tão maravilhoso, que é a terceira coisa que eu tiro. Eu e você precisamos buscar a salvação. Eu e você precisamos buscar a salvação em Jesus. O processo, a salvação é todo um processo, no qual Jesus ele nos conquista, no qual Jesus vai nos perdoando, vai nos concedendo a paz que a cruz nos concede. Jesus ele vai dando a mim, a você, sempre o acesso livre a Deus. Queridos, não sou eu, nem é você que nos salvamos, mas é Cristo que nos salva. Eu e você não temos capacidade nenhuma de nos salvar, mas nós é que somos salvos por Deus. É Deus que tem misericórdia, é Jesus que ama você profundamente, mas você e eu não temos condições de nos salvar. Não temos, é Ele que nos salva. É por isso que Paulo diz lá em Efésios 2:8, quando ele retrata sobre salvação, ele diz que é por causa da graça. É por causa da graça que nós somos salvos mediante a fé. Mediante a fé em quem? Em Cristo. Mediante a fé em Cristo Jesus. E ele vai completando a ideia que a nossa salvação foi uma conquista de Jesus, foi uma conquista de Cristo, foi uma conquista do Senhor. E quando ele morre na cruz, ele está fazendo uma obra de nos perdoar e de forma irrestrita. Mas muitas vezes nós não temos buscado a salvação. Não temos buscado até andar, valorizar e nos alegrar na salvação. Tem um pastor chamado Israel Belo de Azevedo, quando ele fala dessa coisa de conquistar a salvação, de andar, de buscar a salvação, ele diz que existe algumas resistências para conquistar a salvação. Existe algumas resistências, algumas pessoas que resistem de serem conquistados por Jesus. Eu quero passar para você a ideia que ele coloca. A primeira ideia que ele coloca é que muitos resistem porque não acham justo. Muitas pessoas resistem à salvação porque não acham justo não terem que fazer nada para serem salvos. Tem pessoas que acham que é injusto. Por que eu vou receber a salvação se eu não fiz nada, se eu não me esforcei para nada? Para essas pessoas é praticamente inaceitável que Jesus o tenha justificado na cruz. A pessoa não consegue entender que Jesus fez um ato espontâneo, um ato de amor. Essas pessoas ficam presas a essas coisas, ficam presas à lógica humana, porque nós somos assim, irmãos. Nós amamos alguém porque essa pessoa nos ama, é ou não é? Não é assim a nossa lógica? Essa é a nossa lógica, o que é errado. Quando Jesus diz, a Bíblia diz, nós temos que amar a todos, não podemos dever nada a ninguém a não ser o amor. Então essas pessoas ficam se julgando conforme os padrões humanos, mas o padrão humano não tem lógica quando se declara em amor. Quanta gente que você conhece que ama apaixonadamente uma outra pessoa, e você olha e fala, meu Deus, está doido, está cego, está nu,
Tá maluco, tá cego, tá doido, não está enxergando. Como é que se apaixona por uma pessoa dessa? Mas como é que você vai explicar o amor de duas pessoas? Não se explica o amor. Amor se vive. Amor se vive. Ou não é assim? Quando você estava namorando, ou você hoje que é casado, você olha assim e fala, meu Deus, minha mulher é uma anja. Tem anja? Não tem anja não, né? Minha mulher é especial, como é que gosta de uma bagaça como eu? E o contrário também, né? Mas como é que você explica o amor, irmãos? Como? Como que o Fernando careca, usando óculos, esse cabeção lá, a esposa linda? Não vou mexer com o pastor Luiz hoje, para vocês não falarem que eu pego no pé dele, nem ele falar que eu pego no pé dele. Você não explica o amor, irmãos? Como que pode? Um camarada desse tamanho, toquinho de gente, não tem tamanho de homem, casa com uma mulher maravilhosa como a minha. Como você explica o amor? Como que você vai explicar o amor de Jesus, então, irmãos? Que Ele é capaz de morrer por um camarada como você e como eu, que não valíamos nada, que não prestávamos para nada, que não servíamos para nada. E muita gente acha, não, eu não fiz nada, eu não me esforcei, eu não mereço. Mas Jesus te ama tanto que o seu merecimento é nada diante dele. A segunda coisa que o pastor Israel coloca, é que muitas pessoas resistem porque tem algum compromisso com o seu passado. É o que Paulo diz. Muitas pessoas não aceitam Jesus porque estão presas ao passado, seja uma tradição familiar, seja uma tradição religiosa, seja por causa de um pecado cometido no passado, seja por causa de uma conduta errada no passado. A pessoa acha que ela não pode ir para a salvação, aceitar a Jesus, ser salvo por causa dessas coisas. Quando a Bíblia diz que eis que faço nova todas as coisas. O próprio Paulo, escrevendo em Coríntios, capítulo 5, 17, ele diz, quem está em Cristo, nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é. Muitas pessoas ficam presas aos ensinos da família, porque não, entre Deus e nós, tem toda uma caminhada. Tem ali o padrão 1, padrão 2, padrão 3. Tem a fulana, tem a beltrana, e ensinos errados. Quando Paulo escrevendo a Timóteo, lá no 1 Timóteo capítulo 2, ele diz, não tem intermediador entre você e Deus, a não ser Jesus. A não ser Jesus, as pessoas ficam presas a esse passado, com medo de ofender a mãe, coitada da mãe, já está idosa, coitada do pai, já está idoso, tem a família para prestar contas, tem toda uma tradição familiar, até aquele pecado que eu cometi, aquilo no passado me martela. Querido, se tem isso na sua vida, hoje você vai vir entregar isso na cruz. Abandone isso. A obra de Cristo, ela é completa, ela é total. A outra coisa que o pastor coloca, o outro item que ele coloca, que muita gente não vai para Jesus, não aceita a salvação porque tem medo. Tem medo da sociedade, tem medo de firmar um compromisso, tem medo de ter, entre parênteses, de mudar de vida. Tem gente que pensa assim, então não toma uma decisão verdadeira por Jesus, vai até na igreja, para desencargo de consciência, vai até na igreja, mas tem medo de firmar um compromisso, tem medo de aceitar a Jesus, tem medo de abrir mão disso, de abrir mão daquilo, esquecendo que o que Jesus fez por ele foi abrir mão de toda a sua glória, como os meninos cantaram aqui agora há pouco, abriu mão da glória, para ser homem, para sofrer, para ter fome, para ter frio, para ser abandonado, para ser humilhado, para apanhar na cara, por causa do amor tão grande que ele tinha por mim e por você. E o terceiro e o quarto grupo que o pastor Israel coloca, é que muitos resistem à salvação porque acham que estão tão bem, que não precisam de salvação, até porque não estão perdidos. Tem gente que não acha que esse negócio de salvação não é para ele, porque ele está muito bem, até porque ele não está perdido. Ele sabe onde ele mora, ele tem CPF, ele tem identidade, ele chega em casa, ele tem um trabalho. As pessoas estão contentes, parece que não. Aqui na terra, aqui na vida dele, ele não passa fome, ele não passa necessidade. Tem gente que pensa que para ir para Jesus tem que ter uma tragédia, tem que ter uma história terrível. E o pastor coloca exatamente isso, que essas pessoas não entendem o convite de Jesus, quando ele diz, vinde e venham a mim. Jesus usa essas duas expressões em Mateus 11, vinde e venha.
como você está. Você pode ter uma Mercedes, ou você pode ter uma bicicletazinha que está mal das pernas. Você pode ter uma mesa farta, como a sua mesa pode ter, como lá Provérbios diz, apenas hortaliças. Mas você tem que vir como está. O que tem impedido você de caminhar para o alvo? O que tem impedido você de tocar no alvo? O que tem impedido a sua vida de caminhar, de ser liberado do passado? O que o passado te prende? O que você está pensando que aconteceu o ano passado, 10 anos atrás, 5 anos atrás, que impede você de caminhar uma caminhada de fé com alegria? Qual é o medo, querido, que você tem de aceitar a Jesus? Qual o medo que você tem de publicamente assumir um compromisso com Jesus? Nessa noite Deus está chamando você para destruir esse medo, para começar a andar firme. As coisas estão difíceis, queridos. Caminhe na direção do alvo. Sabe, Jesus, ele ministrando, ele diz assim: olha, se a sua mão faz pecar, corta a mão e joga fora. É melhor você entrar no céu sem a mão do que você ir para o inferno com as duas mãos completamente intactas. O que tem impedido você de caminhar na direção do alvo? Faça o que Paulo diz nesta noite. Uma coisa eu vou fazer nesta noite. Toma a decisão como Paulo. Esqueço das coisas que para trás ficam e vou prosseguindo, caminhando na direção da soberana vocação de Cristo. Eu queria convidar você para fechar os seus olhos. Eu quero orar por você. Quero orar pela sua vida. Quero orar pela sua vida nesta noite. Quero pedir a Deus, quem sabe você encaixa num desses grupos que o pastor Israel coloca. Não acha justo ser salvo porque você não fez nada. Resiste porque tem algum compromisso com o seu passado, seja tradição, seja pecado. Resiste porque tem medo. Resiste porque está muito bem. Acho que não precisa. Talvez você já é salvo, mas está caminhando, cambaleando mais do que essa mulher que nós mostramos no vídeo, a Gabriele Anderson. Está na hora de você esticar a sua mão e tocar no prêmio que Jesus tem preparado para você. Quero orar por você. Queria pedir você fechar seus olhos. Será que tem alguém aqui nessa noite que quer romper com essa barreira? Será que alguém aqui nessa noite, mesmo de olhos fechados, que nunca, mesmo andando na igreja ou fora dela, nunca tomou uma decisão pública por Jesus, por alguma dessas razões que eu falei, ou por alguma outra, mas que nessa noite está entendendo que já chega, é hora de caminhar, é hora de entrar na maratona, mas vai entrar para ganhar, porque você é mais que vencedor, diz a palavra de Deus. Há alguém nessa noite, que aí no seu lugar mesmo, você apenas vai levantar uma das suas mãos? Há alguém nessa noite que quer vencer esse medo, quer romper, quer começar a caminhar firme, olhando para o alvo, olhando para frente, firme, rígido, sem estar cambaleando? Alguém? Se você está aqui hoje e quer romper com isso, levante a sua mão aí no seu lugar. Rompa com isso hoje, estenda a sua mão, porque uma pessoa vai até você, vai trazer você aqui na frente. E simbolicamente você vai vir aqui, como se fosse tocar no alvo, vai tocar aqui nesse símbolo da cruz. Alguém aqui nesta noite? Alguém? Se tiver, levante a sua mão. Tem alguém na lateral? Tem alguém? Se não houver ninguém, eu quero orar por você da igreja, de outra, ou desta mesma igreja. Você que está aqui, está cambaleando mesmo. Você está mais para lá do que para cá. As coisas não estão indo, não estão fluindo. Você está preso em certas coisas. Nessa noite Deus chama você para estender a sua mão. Talvez você esteja muito cansado e desgastado. Você não consegue estender a mão para tocar no seu prêmio ou no seu alvo. Eu quero convidar você para sair do seu lugar. Eu quero convidar você vai ficar em pé, e eu quero fazer um ato com você aqui simbólico, apenas simbólico, onde nós vamos orar e você vai estender a mão e tocar neste símbolo da cruz. Nessa noite nós queremos clamar a Deus para que Deus possa renovar as suas forças e o seu vigor, para que você possa entender que as coisas que para trás ficam, precisam ficar para trás, olhar para elas para aprender. Senhor, eu preciso a partir de hoje caminhar diferente nestas coisas.
Se você está aqui hoje assim, vem aqui para frente de forma rápida, por causa do nosso horário. Eu preciso orar por você, ungir você. Vem aqui, porque nós queremos que você comece a andar firme, andar olhando para o alvo, cabeça erguida, mão para frente, cabeça para frente, andando na direção do alvo. Vem aqui, querido, fica aqui. Cadê você? Vem logo para a gente poder orar por você. Nós queremos ungir você, abençoar a sua vida. Hoje é o teu tempo de você resgatar a sua caminhada. É o tempo de você reforçar as suas pernas, para você andar, correr de forma mais firme, de forma mais olhando para o alvo, que é Cristo Jesus. Fica aqui, querido, nós queremos orar por você. Vem cá, fica aqui, rapidinho, vem aqui. Venha, não tenha medo de se expor aqui na frente da igreja. Aqui é lugar de bênção, aqui é lugar de você ser ungido, de você ser abençoado, de você ser renovado pela presença do Espírito Santo de Deus. Vem aqui, venha mais para frente, que isso, vem aqui. Se tiver mais alguém, vem logo, que nós queremos orar por você nessa noite. Vou pedir um dos irmãos para trazer o óleo, que nós vamos ungir vocês. Nós vamos orar pela sua vida. Ainda há tempo. Você que está aqui, que nunca tomou uma decisão por Jesus, levante a sua mão onde você está. É hora de você romper com estas coisas. Existe um prêmio para você, o prêmio da salvação, o prêmio da vida eterna. Não deixe as coisas dessa vida, os atropelos, os acontecimentos, impedir você de olhar para a cruz, de olhar para a suprema vocação em Cristo. Se alguém, você pode vir aqui na frente que nós vamos orar. Meu Deus e meu Pai, eu quero colocar a vida dos meus irmãos nas tuas mãos. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra de Paulo escrevendo aos Filipenses seja cravada no coração de cada um deles, para que eles possam deixar as coisas que para trás ficam, que eles possam deixar as bagagens para trás e olhar para frente, olhar para o prêmio, para a suprema vocação do Senhor, olhar para aquilo que o Senhor tem dado a eles e ainda vai dar. A palavra do Senhor de Isaías, que citamos nesta noite, Isaías 43, diz que o Senhor está fazendo surgir coisa nova. Senhor, faz surgir coisa nova na vida da minha irmã, do meu irmão. Faz surgir coisa nova nesta semana. Quem sabe amanhã, na segunda-feira, algo novo, que já está sendo preparado no reino espiritual, que já está sendo preparado no coração do Senhor, possa se manifestar na vida dele, na minha vida, na vida dos meus amados. Faz manifestar nesta semana, Senhor, mas nos fortaleça para esta caminhada, para esta corrida, na verdade, para esta maratona que é a vida, para esta corrida que é a vida, que muitas vezes nós somos tão atingidos, somos levados a cambalear, mas não levados a cair, que a tua palavra diz que o Senhor é Deus que nos levanta e nos coloca de pé. Eu quero pedir a vocês que estão aqui na frente para se levantarem. Quero pedir a vocês para virem aqui tocar nesta cruz. Um símbolo apenas. Estenda a sua mão para frente. Toca aqui nesta cruz como um sinal de que você está tocando no alvo da sua vida. Toque apenas, eu quero orar por você. Fique com a mão tocando. Fique com a mão aqui encostada. Eu quero orar por você. Senhor, fortaleça os teus servos. Fortaleça a nossa vida como servo do Senhor, para perseverarmos nessa caminhada a despeito de tudo. Porque o nosso prêmio está com o Senhor. O nosso prêmio está no céu. O nosso prêmio está em Ti, Jesus. É tudo seu, como essa canção que as meninas estão cantando. É tudo seu. O nosso coração é Teu, nos fortaleça. Nós deixamos para trás as coisas que para trás ficam. Nós abandonamos essas bagagens e olhamos para o Senhor. E firmamos o olhar no Senhor, o nosso Salvador, para a glória do Senhor. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor bem forte. Dá um abraço nela aí. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos estar encerrando o culto. Queremos agradecer a você que esteve conosco na internet. Deus abençoe a sua vida. E você possa estar aqui conosco, se for possível, no templo. Se não, domingo que vem às 17 horas estaremos de volta. Deus abençoe você e sua casa, no nome de Jesus.